tema do dia aí são as eleições de domingo. Ontem teve debate na Globo aqui dos candidatos de São Paulo. Eu vou convidar os nossos debatedores, que é o Leonardo Avritz e o Oswaldo Amaral. Pessoal, muito obrigado aí pela participação mais uma vez aqui, dessa parceria nossa com o Instituto Nacional. Eu sempre me embanando com a sigla aqui. O INCT, Instituto da Democracia. Da Democracia, isso. Então, o Observatório das Eleições, que é um projeto nosso, isso, aqui associado. Tá. Bom, eu vou começar então com o Leonardo. Como é que você viu o debate ontem e o que dá para saber? A gente estava comentando um pouquinho antes aí do Estadão, dizendo que quem diz o que sabe está chutando, porque é a eleição mais imprevisível. Até você, só para fazer um pequeno comentário, eu sempre acompanhei eleições meio dentro do estilo mercado de capitais. Né? O mercado de capitais, a empresa nunca é boa ou ruim, ela é cara ou barata. Então, quando começa algum momento, você tem o cara que é barato, ou seja, ele é melhor do que aquilo que a gente acha que... Então, qualquer notícia, por menor que seja positiva sobre ele, vai alavancando, até a hora que ele fica caro. Daí, quando ele fica caro, qualquer notícia negativa vai alavancando para baixo. Eu achava que com o Marçal ele ficou caro, depois voltou, mas agora, digamos, a volatilidade é tão grande que é impossível acompanhar. Né? Como é que você está vendo aí, Leonardo? Bom, Nassif, eu assisti diversos debates ontem, né? Ou partes de diversos debates ontem, não foi só o de São Paulo, foi quente, de Belo Horizonte aqui também foi bastante quente, né? O do Rio eu não cheguei a conseguir ver nada. Mas, assim, me dá a impressão, primeiro o seguinte, nós temos, vamos dizer, um mercado de informação mais do que imperfeita, para eu continuar aí com a sua analogia, sabe? Eu acho que o que aconteceu nessa eleição, a gente teve uma proliferação aí de institutos de pesquisa, né? Eu não sei o que tem mais no Brasil hoje, se é BETS ou se é institutos de pesquisa, né? Mas a analogia é a mesma, não é muito claro para o que veio, não é muito claro quem é dono, tem muita coisa ilegal, obscura nesses institutos, e, na verdade, nós, como eleitores ou analistas, ficamos com informação muito parcial. Né? Então, nós começamos, nos últimos 15 dias, até essas pesquisas da Atlas Intel, completamente divergentes de tudo mais. Né? Então, né, divergência em São Paulo, divergência aqui em Belo Horizonte, muitas outras cidades do Brasil. Ainda acho que nós temos alguns institutos que têm mais credibilidade, mais confiabilidade. Acho que o professor Oswaldo vai falar sobre isso aí provavelmente depois, né? Então, eu, a princípio, me fio um pouco na questão do Datafolha, e aí, realmente, você tem uma certa alavancagem da candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo, acho que ele termina o primeiro turno em primeiro lugar, né? Pelo menos é o que a gente viu ontem, né? Belo Horizonte é uma situação muito mais incerta, né? Porque assim, é um ponto entre o segundo e o terceiro lugar e também praticamente um ponto entre o primeiro e o segundo, né? Então realmente não sabemos, né? Belo Horizonte tem 3 nomes e realmente não é claro quem vai para o segundo turno, se é o atual prefeito, se é o Tramonte, que caiu muito aí em todas as principais pesquisas aí na última semana, ou se é o candidato Bolsonaro, que está com uma campanha milionária na cidade, com muita presença e tem chance. Né? Então, eu te diria o seguinte, a gente termina nas principais capitais do Sudeste com um primeiro turno com uma ideia muito incerta. Outra coisa que é interessante ver, a gente pode discutir ao longo do programa, as candidaturas de candidatos do PT subindo na região Nordeste, em algumas capitais também, principalmente Fortaleza, Natal, já tinha um candidato do PT bem posicionado em Teresina, né? Então, todas essas indefinições, não só do resultado eleitoral, mas de quão bem o campo de esquerda o governo vai se dar nas eleições municipais desse domingo. Tá. Então, já que você levantou essa questão das
agências de pesquisa. Eu queria ver com o Oswaldo aí, que agora está do lado, nossa senhora, uma dá o Marçal com 40, a outra dá o Marçal com 10. Ontem saiu uma do Instituto Verità, eu acho, né, que deu o Marçal com 37, uma coisa assim. Então, a gente teve uma transformação na indústria de pesquisa de opinião nos últimos anos, virou uma commodity, né, tanto que os bancos hoje pagam muitas dessas pesquisas regulares, né, depois usam isso para né, vendem essa informação para os seus clientes. Antes a gente tinha um mercado que era basicamente dominado por 2 institutos, né, o IBOP, hoje atual IPEC, e o Datafolha, e a gente tem um número muito maior, né, mas como o Leonardo falou, muitos deles a gente não tem acesso aos dados, eles não se submetem às regras da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, né, então você não sabe quem financia. Então, quando você pega lá no Pesquelê, né, o famoso Pesquelê do TSE, que você consegue ver o registro de todas as pesquisas, né? Você vê lá, a quantidade de pesquisas que é financiada com recurso próprio é uma loucura. Agora, eu fico perguntando por que alguém vai fazer uma pesquisa com recurso próprio, gastar 100, 150 mil reais, né? Quer dizer, obviamente alguém está pagando isso, né? E tem, enfim, é uma caixa preta aí, né, de circulação de dinheiro nesse período eleitoral. Mas o Léo mencionou, a gente tem alguns institutos que são altamente confiáveis, né, que têm histórico, que têm transparência, né? Eu posso citar aqui 2, né, que são os nossos 2 parceiros, o IPEC e o Datafolha, por exemplo, depois eles cedem as pesquisas para o nosso banco de dados, né, os microdados. Então, você tem total transparência daquilo que foi feito. Né? A gente tem também a Quest, que também já fez trabalho aqui com a gente, que segue padrões também bastante rígidos. E tem um player novo, que é a Atlas, né? Que faz um tipo de pesquisa diferente, né? A pesquisa por recrutamento digital. Então, isso pode ajudar a entender um pouco as variações, mas eu acho que elas tendem a convergir, né, a Quest, Datafolha e Atlas. Acho que agora, no final, elas tendem a convergir. E devem ficar aí todas próximas da margem de erro. No caso de São Paulo, então, para falar um pouco, bom, é aquela coisa, né? Quem disser que sabe está mentindo, é verdade. Mas se eu tivesse uma bet, né, que proibiram, aliás, né, as apostas nas eleições, ainda bem, se eu tivesse que apostar numa bet, eu apostaria no segundo turno entre o Boulos e o Marçal. Tá? Eu acho Boulos e Marçal. O Nunes está num cenário de queda, o Marçal voltou a ascender, e o Nunes pode ser prejudicado pela abstenção. Né? Tá. Por quê? A gente sabe que eleitores de baixa escolaridade, né, e eleitores com pouco envolvimento com política tendem a se abster em maior quantidade. Né? Então, eu estava olhando esses dados esses dias, em São Paulo, aqueles que têm fundamental completo, por exemplo, né, eles tendem a votar 10 pontos percentuais a menos. Então, sei lá, 70% compareceu, 30% se absteve. Né, enquanto o ensino médio é 80-20, ensino superior 90-10, mais ou menos. Tá? E o Nunes, ele estava bem colocado, né? Embora o Boulos tenha subido nesse último Datafolha entre eleitores do ensino fundamental, o Nunes estava muito bem colocado. E, além disso, né, quem engaja do ponto de vista ideológico muito mais é o Boulos e o Marçal. Né? E essas pessoas tendem a ir votar, exatamente porque tem esse engajamento ideológico maior. Então, eu apostaria nessa dupla aí para o segundo turno, o que, do ponto de vista do Boulos, é a chance que ele tem de vencer. Porque se ele fosse o segundo turno com o Nunes, acho que dificilmente ele ganharia. Né? E até o grande paradoxo da eleição em São Paulo é esse: o Nunes ganharia dos 2 no segundo turno. Só que ele pode não estar no segundo turno, que provavelmente, acho eu, que vai acontecer. Né? Posso queimar a língua ali domingo. Que a pessoa insossa tem pouca rejeição. Exatamente.
Então é interessante, porque a briga dele é para ir ao segundo turno. Né? Vamos ver como é que ele vai conseguir mobilizar esses eleitores, especialmente da periferia de São Paulo, né, para ir votar. Então, acho que São Paulo tem essa particularidade. Agora, em Belo Horizonte também temos um empate, né, Leonardo? Triplo? Na margem de erro, sim, é um empate triplo, né? O debate de ontem foi um debate provavelmente muito ruim para o atual prefeito de Belo Horizonte. Foi, mas a impressão que eu tive olhando os números, estava fazendo a lição de casa hoje de manhã, é que ele está sendo beneficiado por um voto útil da esquerda, não? Exato, por isso que o debate foi ruim para ele ontem, né? Porque, especialmente a candidata do PDT, né, a Dola Salabert, colocou para ele algumas questões em relação. Ele foi do Exército Brasileiro, né? No período aí entre, acho que 64 até algum momento nos anos 70, né? Isso foi cobrado dele ali no debate, e ao responder, ele usou a palavra Revolução de 64, né? E isso para um mineiro é indesculpável. O mineiro não é nem para o mineiro que vai fazer voto útil da esquerda para o centro. Claro que isso é muito problemático, né? Então, mas por outro lado, candidato bolsonarista puro sangue no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, com chance é o Bruno Engler, né? Assim, ainda acho que o Ramagem, que a eleição carioca se decide aí no primeiro turno. Não sei se o Oswaldo... A coisa estava mais clara antes, agora voltou a ficar mais em dúvida, mas mesmo que haja segundo turno, eu acredito que o Ramagem vá subir a ponto de... então fica o Bruno Engler, né? Então, esse é o dilema da esquerda belo-horizontina, né? Nesse momento. Dois candidatos fracos, ou pelo menos com campanhas muito fracas, né? O Rogério Correia e a Duda, né? A Duda com a campanha assim meio praticamente invisível, né? Ela disse que era contra a publicidade, poluição visual, então não entrou nessa de ter presença nas ruas. Isso, na verdade, tudo bem, né? É melhor fazer alguma coisa pelo meio ambiente uma vez prefeito do que vir com esse papo, né? Eu também acho. O fato é que nem ela nem Rogério Correia cresceram muito, pelo contrário, os dois decresceram, e quem cresceu foi o atual prefeito de Belo Horizonte, o Fuad, né? Mas chega-se aí, né, na reta final sem nenhuma ideia, é o voto útil e uma certa transferência de voto entre o Bruno Engler e o Tramonte, que vai decidir o segundo turno em Belo Horizonte. Nesse ponto, eu estou de acordo com o Oswaldo, eu acho que o Boulos está praticamente no segundo turno. Bom, pelo menos se as pesquisas dos principais institutos tiverem certo, eu acho que ele está no segundo turno de São Paulo. Né? E a grande questão é essa, Pablo Marçal ou Nunes. Agora, o eleitor está radicalizado. Numa pesquisa também, não tenho nenhuma condição de dizer nada sobre a sua qualidade, mas foi publicado pelo jornal O Tempo, em Belo Horizonte, ontem. Isso é um dado que me surpreendeu sobre a autodeclaração de esquerda e direita. 30%, ou praticamente 30% do eleitorado se declararam de direita, 16% de esquerda e 7% de centro. Então, assim, provavelmente isso está, não sei, não dá para falar muito sobre isso, mas provavelmente está completamente contaminado pela dinâmica eleitoral, né? Então, eu acho que assim a discussão no campo de direita em Belo Horizonte é quem é mais de direita, o Tramonte ou Bruno Engler, quem é melhor para a direita em Belo Horizonte, né? O Tramonte ou o Engler, e mais uma vez o candidato que está no centro, ele está prejudicado por essa polarização, e eu acho que é exatamente a mesma coisa em São Paulo, apesar desses dados das pesquisas me parecerem assim, meio fajutos, né? Mas, ainda assim, eu acho que esse fenômeno que vocês dois colocaram aqui é muito interessante, né? O Nunes ganharia dos dois, existe uma grande chance dele não estar no segundo turno, e as pessoas estão optando por aqueles candidatos que lhes parecem mais radicais, especialmente o campo conservador, e é isso que alavanca, né, a candidatura Pablo Marçal em São Paulo.
Deixa eu falar um pouquinho, só, um pequeno depoimento sobre o Datafolha. Eu fui um dos criadores do Datafolha, lá atrás, quando eu larguei a secretaria de redação da Folha, mas eu lembro que naquela fase mais terrível de polarização, pré-impeachment, acho que na eleição de 2010, o Datafolha denunciou um instituto aqui de Brasília, aqui de Belo Horizonte, de um colega de vocês, que agora esqueci o nome aí, que fazia pesquisas para, acho que a Confederação Nacional do Transporte, a Polícia Federal... Não foi o Vox Populi, não. Era um segundo, era um menos conhecido, mas que estava dando dados que a Datafolha denunciou para a Polícia Federal que invadiu o escritório da pessoa. Agora, uma coisa que chama atenção, quando o Leonardo e o Oswaldo falam desse negócio do discurso de direita, é a posição, não é pensando em médio prazo, é a posição defensiva dos candidatos de esquerda. Eles estão aceitando respondendo a todas as provocações da direita. Por exemplo, vem o Boulos e fala, não vou aceitar greve, não sei das quantas aqui. A Maria do Rosário, lá em Porto Alegre, votou contra as saidinhas e tirou o nome Rosário do nome. Quer dizer, essa posição geral da esquerda, tudo bem que a gente tem uma onda conservadora pesada aí, mas essa posição geral da esquerda de abrir mão de suas bandeiras não é passar um recibo muito forte e impedir uma consolidação de valores que vão fazer o contraponto a médio prazo aí, Oswaldo? Eu acho que isso tem a ver com a dinâmica eleitoral e com a dinâmica do sistema, né? É uma eleição majoritária, você precisa dar mais da metade dos votos, né? O que vai acontecer eventualmente depois, né? Se eleito, se Boulos ou Maria do Rosário, aí é uma outra questão. A onda conservadora é muito forte, né? Nós até fizemos um seminário recentemente, né, no INCT, que o Leonardo organizou lá no Rio de Janeiro, e a gente discutia isso. Não é que as pessoas viraram conservadoras de uma hora para outra, elas sempre foram socialmente conservadoras, tal. Só que agora isso se sobrepôs a questões políticas, né? E houve a criação, né, de um inimigo que é a esquerda, né? Isso eleitoralmente é muito potente, né, muito forte. Então, de fato, né, para você hoje conseguir maioria, você tem que né, digamos assim, abrandar algumas das suas posições, né? Nas pesquisas que a gente faz, a quantidade de pessoas que hoje se identifica com a direita, né, como o Leonardo colocou, é muito grande. 8 anos atrás, né, as pessoas não sabiam se identificar no espectro esquerda e direita. Hoje elas sabem. Elas sabem porque houve essa vinculação. Eu sou conservadora, eu defendo a família, eu sou, né, conservador em questões de gênero e sexualidade, e tenho uma percepção mais autoritária da política, acho que a esquerda é baderna, e agora isso está vinculado à direita. E esse foi um fenômeno que o bolsonarismo promoveu, mas não controla. Eu acho que esse é um ponto interessante também. Acho que a ascensão do Marçal mostra a incapacidade do Bolsonaro de controlar esse eleitorado. Ele não tem digamos assim, a hegemonia, né, nesse campo, e isso acho que o assusta para a eleição de 2026. Porque se ele não vier a concorrer mesmo, está aberto o espaço para um candidato do estilo Pablo Marçal. Então, isso aqui é uma coisa que causa preocupação, que eu pergunto para o Leonardo, porque a direita, digamos, essa renovação da direita é sempre em cima de candidatos que vão um degrau acima da radicalização anterior. Isso aí é algo que ocorreu nos anos 20 aí, e que ocorre agora. Aqui nós chegamos aí ao auge aí com o libertarianismo aí, nossa senhora, que leva ao Milei na Argentina. O Marçal, ele, de certa forma, ele não reflete esse fenômeno que não há um risco para o Brasil desse fenômeno se tornar hegemônico aí e significar o fim de um país, né? Que é o que o Milei está fazendo na Argentina. Até onde que vai essa loucura? O próprio Estados Unidos, eu lembro que o Steve Bannon, quando foi preso, ele falou, vocês vão ver agora o vice do Trump, o vice do Trump vai ser muito mais radical que ele, prevendo que as direitas internacionais vão ser mais radicais, as novas gerações mais radicais ainda. Até onde que vai esse turbilhão aí, Leonardo?
Olha, é um pouco difícil de dizer, mas assim, ainda o certo é o seguinte, ainda não chegou ao final, os movimentos de direita são muito diferentes no mundo. O Milei, por exemplo, é muito diferente do Bolsonaro, né? Especialmente nas questões morais, né? O Milei ele é absolutamente radical na questão econômica, né? E assim, e ele implantou um choque que assim muitos neoliberais achavam impossível, né? Mas sem nenhum resultado, né? A performance da economia argentina é a pior da América Latina inteira, né? Pior do que a do Haiti, né? Nos primeiros 6 meses do ano, né? Então, você realmente tem uma radicalização econômica, mas é interessante que a Argentina é um país muito menos conservador moralmente do que o Brasil, né? Então, bom, para você ter uma ideia, o parlamento argentino aprovou o aborto, né? Quase todas as grandes cidades argentinas têm secretarias de igualdade de gênero, as políticas de igualdade de gênero são muito fortes na Argentina, e o Milei, ele pode não gostar disso, mas ele não mexeu muito nisso, não. Ele está mais ou menos deixando isso intocado, porque ele sabe, inclusive, que a capacidade de mobilização das mulheres do campo mais progressista de gênero na Argentina é muito grande, né? Está mexendo em outras coisas. Aqui é interessante que eu diria que é quase o oposto, né? A direita brasileira é moralmente conservadora e a questão econômica, apesar de que a gente teve um Paulo Guedes, a gente teve uma série de coisas, mas quando você pergunta a base da direita em pesquisas, a gente perguntou na Cara Democracia, a Quest também perguntou, o bolsonarista não é claramente pró-privatização, o bolsonarista não é, por exemplo, a favor de um sistema de aposentadorias privado e o fim do INSS, ele não é a favor de nada disso, que é vamos dizer, a discussão argentina, né? Então, no fundo, eu acho que essa disputa que o Oswaldo falou e que realmente ela está em curso hoje no Brasil, que é que tipo de sucessor o Bolsonaro vai ter, ela está muito mais fortemente no campo moral do que no campo da economia, e pode eventualmente até vir alguém que é centrista na economia e completamente conservador na questão moral. E aí tem essa questão lei e ordem, né? Que eu acho que é onde o Pablo Marçal, inclusive, tentou pegar forte, né? Com Boulos, não, ele invade propriedades, não, ele estaria relacionado aí ao consumo de drogas, até o Boulos respondeu isso muito bem ontem no debate, né? Mas levou até testado porque ele viu que aquilo ali era uma coisa importante, que ele precisava se defender e se defender muito bem, eu acho, até que ele o fez, né? Então, eu acho assim, a radicalização da direita no Brasil vai se dar daqui a 2026 no campo moral. Tá. Né? Eu acho que é isso que a gente deve esperar. Deixa eu perguntar para o Oswaldo. Uma coisa que chamou a atenção na pesquisa Quest foi de julho para cá, aqueles que acham que o governo Lula é igual ou pior que o governo Bolsonaro, deu um salto monumental. Foi de 7% para 26% dos que acham que o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro, uma coisa assim. Qual é o fenômeno que ocorreu de julho para cá para justificar esse salto aí, Oswaldo? Acho que não tem fenômeno, eu acho que tem, o Leonardo mencionou, acho que a questão eleitoral, né? A polarização, ela aparece em vários lugares e ela está respingando no governo. Vamos lá, né? É muito interessante isso. Olhando, acho que a última Datafolha, também caiu um pouco a avaliação do governo, positiva, né? E subiu um pouco a negativa, elas estão quase empatadas. E a gente tem um governo que com um índice de desemprego baixíssimo, com aumento da massa salarial, né? Ou seja, aparentemente as pessoas estão vivendo melhor do que elas viviam antes. Mas a polarização, ela acaba fazendo com, né, a gente usa essa expressão, com que o eleitor veja essa melhora com a lente que ele quer, né? Então, o governo não consegue decolar. E acho que isso vai, inclusive, fazer com que o Lula seja candidato novamente em 2026.
né? Porque se a gente olhar hoje os resultados, né, e a gente sabe que tem uma vinculação entre resultados das eleições locais e depois o que acontece no Congresso 2 anos depois, né, nas eleições legislativas 2 anos depois, a gente tem PL liderando em 15 das 100 maiores cidades do país, União Brasil em 15 das 100 maiores cidades do país, PP em 10 das 100 maiores cidades do país. Então, provavelmente a gente vai ter um Congresso ainda pior do ponto de vista ideológico do que a gente tem hoje, né? Então, você imagina um Congresso ainda pior com um candidato de direita no poder. Isso é um pesadelo, Não, só não. Não, então eu acho que isso vai fazer com que o Lula, enfim, se candidate novamente. Não sei nem se ele imaginava isso. Talvez ele imaginasse, não, vou fazer um bom governo, vou fazer um sucessor e vou para casa. Mas eu acho que a situação vai exigir alguém que tenha condição, né, de fazer frente a essa candidatura de direita que deve ser forte. Eu acho, na verdade, que a gente está à frente a duas candidaturas de direita que se anunciam. Uma no campo bolsonarista e uma no campo do União Brasil, onde eu acho que a candidatura do Ronaldo Caiado já está, de alguma maneira, colocada. Na verdade, existe uma grande disputa aí, né? Não sei se o Oswaldo concorda, mas eu acho que existe uma grande disputa PL-União Brasil, né? Em termos de características da direita, né? Verdade que a União Brasil, a gente poderia dizer que é uma direita mais clássica, em parte, né? Porque, assim, ele começa a surfar nesse aumento do apoio da direita mais bolsonarista, onde ele entra forte também. Por outro lado, evidentemente, que o Caiado é uma liderança mais clássica de direita, né? Pelo menos se for comparar com o Pablo Marçal, ou mesmo com o Jair Bolsonaro, né? Uma liderança mais clássica, mas com aquelas características que a gente está vendo à direita. Eu fiquei muito impressionado, interessado, até pensando em escrever um artigo sobre o famoso cruzeiro grego lá, do Gustavo Lima, sabe? Porque ali você tem características da nova direita todas se manifestando, né? Influencers, betes, o sertanejo, a questão cultural. O ministro do Supremo. Uma certa direitização do Supremo. Tudo que tem a ver com nova direita no Brasil estava ali, naquele cruzeiro grego, né? Mas o interessante é que quem estava lá era o Ronaldo Caiado, né? Então, eu acho que tem esse movimento do União Brasil em direção a o que são essas novas forças de direita no país. Então, eu queria ver, o Oswaldo da Unicamp deve estar acompanhando mais São Paulo, eu queria ver esse fator Tabata Amaral. A Tabata, ela pegou uma pesquisa que mostra que no segundo turno ela teria mais chance de ter menos rejeição e tudo, e não tem nenhuma chance de ir para o segundo turno e está torpedeando o Boulos. É a melhor segunda opção. Então, é a melhor segunda opção de todo mudo, né? Agora, isso aí não é um suicídio político dela, digamos que ela consiga inviabilizar o Boulos e vão os dois bolsonaristas para o segundo turno. Isso aí não é um suicídio político dela, que quer se colocar como uma pessoa de bom senso e de meio campo? Eu acho que, sob esse ponto de vista do Boulos não ir ao segundo turno e ela ser culpada, eu não acredito que seja um suicídio, porque eu acho que ela quer se colocar como uma opção de centro. No máximo, um centro levemente à esquerda, né? Mas ela quer se colocar como uma opção de centro, ela não está querendo se colocar nem como uma opção de esquerda, nem como uma opção de direita. Então, não se vincular ao Boulos nesse momento, acho que parece acertado do ponto de vista do que ela quer para a carreira dela, né? Como ela quer aparecer no cenário. Eu acho que ela agora ela joga já pensando nas próximas eleições, né? Talvez. Pelo que você está colocando, então, essa polarização. Outro dia eu levei um diplomata, ele falou: olha, no Itamaraty, para o Brasil, não é esquerda-direita, é republicanos e monarquia. Quer dizer, essa polarização abriria espaço ainda, eventualmente, para o sonho aí do extinto PSDB da terceira via? Eu acho que no momento não.
Eu acho que a Tabata aposta aí isso no futuro, né? Ela está querendo construir um nome para aí, eventualmente, conseguir fazer um cargo executivo, uma boa gestão e aí se cacifar, né? Mas acho que o que a gente tem para 2026 é um cenário muito parecido com o que a gente teve em 2022, né? E 2018. Ou seja, vamos ter um candidato mais à direita, né? E vamos ter uma candidatura do PT. Esses vão ser os que vão brigar, né? Então, não acredito que uma candidatura de centro vá conseguir agora aparecer e retirar votos da direita. Isso é um fenômeno interessante, né? Por quê? Porque a direita que se construiu no Brasil, com forte viés populista, ela tem uma facilidade de comunicação muito grande, porque ela apresenta soluções simples para problemas complexos, né? Ou fala qualquer coisa, né? Mas se comunica muito bem e se comunica nessa nova forma de comunicação que é 40 segundos que as pessoas ficam ali olhando o TikTok, né? Ou outra rede social qualquer. O centro, a Tabata, tem uma dificuldade enorme de entrar aí. Por quê? Porque é muita tecnicalidade, né? Por que o PT sobrevive? O PT sobrevive porque ele tem enraizamento social, ele tem identidade, né, que foi construída ao longo de décadas. Então, ainda que ele não faça uso dessas técnicas e armas mais populistas, ele consegue sobreviver porque ele tem uma marca, tem o Lula, né? Então, isso faz com que consiga enfrentar. Mas o que a gente vê no mundo todo, embora o Leonardo tenha colocado com toda a razão que há diferenças na direita, né? Por exemplo, imigração não é um tema aqui como é na Europa, né? Questão econômica aqui é muito menos do que é, por exemplo, na Argentina. Mas a parte da forma, né, de fazer política de uma maneira claramente populista, isso está presente na Polônia, na Hungria, na Turquia, né, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. Então, acho que é difícil uma posição assim mais moderada, até a ilusão da coisa técnica, né? E a imprensa gosta muito disso, a imprensa fica vendendo isso, né? Tem que ser técnico, mas as pessoas não estão nem aí para isso. Essa que é a verdade. Então, agora deixa eu ver com o Leonardo, aí uma dúvida aí. Quer dizer, o Marçal, ele passando para o segundo turno, ele vai aí com a rejeição de 51%. Isso aí mantém, aumenta, ou a polarização vai fazer com que os que rejeitam, os da direita que rejeitam o Marçal, sejam um pouco mais condescendentes e reduzam esse percentual? Olha, assim, o Marçal, ele, na verdade, ele é um instrumento da sua própria rejeição, né? Ou pelo menos foi até o debate de ontem. O debate de ontem ele estava mais comportadinho, né? Então, apareceu um Marçal que começa a achar que talvez ele possa ir ao segundo turno, que a coisa passou muito das expectativas, e ele começa a se moderar. Se o Marçal do segundo turno foi igual ao Marçal do primeiro turno, que a gente viu nos diferentes debates, no episódio da cadeirada, no jeito que ele fala, a rejeição dele vai aumentar. Mas parece que ele é um candidato um pouco mais perto do que isso. Ele já percebeu que existe essa dinâmica entre crescer e rejeição. Ele primeiro usou, a primeira opção do Marçal eu tenho que falar que esses caras são corruptos, isso, aquilo, provocar carteira de trabalho, é isso que vai chamar a atenção para a minha candidatura. Por mais lamentável que tenha sido tudo isso, nós temos que reconhecer que, do ponto de vista eleitoral, funcionou, né? Ou seja, ele cresceu, né? E, ao crescer, ele se recolocou. Aí nós tivemos um segundo, eu vejo a candidatura Marçal como tendo três momentos. Esse foi o primeiro. Aí teve um segundo que começou com a cadeirada. E, assim, a cadeirada pegou bem. A maior parte das pessoas, eu mesmo no meu Instagram perguntei sobre a cadeirada e todo mundo dizia, não, ele mereceu, tinha que dar. Isso, assim, foi generalizado entre o eleitorado paulistano a ideia de que a cadeirada foi merecida. Generalizado. E aí ele caiu. E o Nunes voltou, né?
E aí, o que acontece? Eu acho que o Nunes, quando subiu, o eleitorado mudou um pouco a percepção. Aí é esse que eu diria que é esse terceiro momento. Assim, então vai ser Nunes e Boulos. Mas quem é esse Nunes? Finalmente, né, porque o Marçal não deixou que se discutisse o Boulos, o Nunes, o Ricardo Nunes, que é um candidato praticamente uma nulidade como prefeito, que vem de uma candidatura a vice, no qual ele praticamente mudou completamente a orientação da prefeitura, cheio de escândalos, muito mal avaliado. Me parece que o momento de queda do Marçal foi um momento de avaliação do Nunes. E ele não saiu bem na figura, né? Então, agora nós temos esse indivíduo aí. A eleição fecha com esse terceiro momento. Nunes com problemas e o Pablo Marçal bem comportadinho, né? É esse o campo no qual o eleitorado paulistano vai avaliar o voto dele. Então, mas uma coisa que me chama a atenção nessa dinâmica muito rápida de rede social é o fenômeno João Dória e o fenômeno Marçal. O João Dória, ele entra, novidade esse negócio de usar a internet, ganha uma baita visibilidade e vira cansativo. E sempre passando uma imagem de arrogante. Lembra quando ele fala do Goldman, quando ele joga as flores no chão? Até quando ele tenta dar uma de estadista na vacina, já não pegava, né? Agora, o Marçal é um cara de pau tão grande que eu não sei como que a população... Por exemplo, ele tem uma guerra com o Malafaia. Xinga o Malafaia, vem com os 4 pés em cima do Malafaia, o Malafaia reage no mesmo tom, daí aparece o Marçal no momento seguinte, barbudo, choroso, quase pedindo desculpa, daí vem o Malafaia, que é tão malandro quanto, dá a pancada nele, daí volta o antigo Marçal. Esses descompassos, aparentemente, a população que apoia ele aqui aceita normalmente esses jogos de cena aí. E daí eu pergunto para o Oswaldo o seguinte, ele está trazendo também, além de subverter a política, subverter todas as regras dos jogos, ele está subvertendo todo o princípio e as estruturas das igrejas evangélicas, né, neopentecostais, afrontando esse negócio da hierarquia lá, propondo que o neopentecostalismo é um meio de vida, é um modo de vida e não o óbolo. Como é que fica, digamos, esse individualismo exacerbado? Até onde que tem fôlego aí para enfrentar todo o conjunto de adversários que ele está criando? Eu acho que é interessante quando você vê o eleitor dele, é um eleitor de nível médio de escolaridade, homem, jovem. Então, é um discurso que penetra muito, né, a ideia da prosperidade, de que você é capaz, que você só depende de você, né, e que, se precisar, você vai ter que passar por cima dos outros mesmo, né, e pega muito, muito bem numa sociedade que tem, né, carências imensas, uma dificuldade de ascensão social muito grande, uma precarização brutal do mercado de trabalho, né? Então é a ideia de que eu vou empreender e vou conseguir, né? Eu vou para a rede social que lá eu vou me realizar, né? Então é um discurso que tem essa força, né? Por isso que ele tem até, inclusive, uma entrada razoável, né? Para quem era desconhecido e não estava em movimento social, não era político, né? Ele tem uma entrada razoável na periferia da cidade. E eu acho que a chave é exatamente essa. Agora tem um limite, né? Tem um limite, talvez a gente falou um pouco, a rejeição dele vai também nesse sentido, né? Porque é exacerbado. Eu acho que eu queria falar um pouquinho da história da rejeição. Bolsonaro, quando ele vai para o segundo turno, né, em 18, ele tem quase 50% de rejeição. A rejeição caiu durante o período do segundo turno, né? E, inclusive, uma semana antes da eleição, o Datafolha dava Haddad vencendo no segundo turno. Isso, exatamente. Né? Estava todo mundo vencendo o Bolsonaro. Precisa ver, essas coisas não são estanques. O caso do Marçal é muito agravado pela questão, eu acho, das mulheres, né? Ele tem uma rejeição muito alta no público feminino,
né? Isso fez com que, inclusive, não sei qual foi a campanha que colocou esse spot no ar, não sei se foi a do Boulos ou se foi a do Nunes, né? Aquele que ele fala que o crânio da mulher é menor, que teria que, não tem jeito, teria que botar um extensor, né? Então, batendo nisso, está repetido no rádio em São Paulo. Né? Eu acho que essa é uma dificuldade, porque esse discurso agressivo, individualista, tem muito menos penetração entre as mulheres. A gente já vemos isso desde 18, né? Na primeira eleição que a gente teve, de fato, um descolamento do voto masculino para o voto feminino. Né? Em 22 isso se manteve. E agora a eleição de São Paulo está mostrando isso claramente. Não acho que ele vá ser muito bem sucedido em reverter esse voto feminino. Tá? Aí está o calcanhar de Aquiles do Pablo Marçal para o segundo turno. Né? E acho que o Boulos a campanha do Boulos, em se concretizando no segundo turno entre Boulos e Marçal, vai bater muito em políticas públicas voltadas para mulheres. Eu acho que vai ser um pouco o foco, creche, enfim, né? Cuidado, segurança, né? Contra a violência doméstica, coisas desse tipo. Embora não seja competência do município, né? Mas a gente sabe que hoje, né, os políticos também não estão mais muito preocupados com isso, é mais o discurso que importa. Né? Então, uma outra coisa que chama atenção aí na campanha do Marçal é que, digamos, essa necessidade de fabricar um sonho. Ele usa muito esse recurso, mas ele traz umas ficções do mundo digital para o mundo real. Por exemplo, ele tem um plano de segurança dele que ele copia de um roteiro do Spielberg. Aquele sistema que a inteligência artificial identifica quando a pessoa vai cometer o crime, daí vão os drones lá, ou se não, o tal do monotrilho, não. Teleférico. O teleférico dele, que vai... Agora, digamos, tudo bem que com as novas comunicações, redes sociais e tudo, com a desorganização do sistema de informação, as teorias conspiratórias ganham espaço. Mas nós estamos chegando num nível aí de quase piração, Leonardo. Como é que fica Porque a esquerda ela tem que ser racional. A esquerda e o centro tem que ser racional e apresentar projetos. Os projetos são sem graças. É que nem manchete de jornal. A manchete mentirosa é muito mais atrativa, que nem as redes sociais, do que a verdadeira. Até onde que vai essa piração? Essa piração que até hoje o pessoal acredita que a vacina é para incutir vírus do Bill Gates para reduzir a população. Aí. Bom, essa questão da informação, da desinformação, continua muito forte no Brasil. Né? Ela é mais forte no Brasil, eu diria, do que todos esses outros países que a gente conversa, os principais. Né? Por exemplo, nós passamos um bom pedaço do ano passado na eleição argentina. Redes sociais na eleição argentina tinham um papel assim, médio, né? Não era uma coisa assim, decisiva. Né? Mesmo em termos de eleição norte-americana, por exemplo, debate presidencial, né? Nós teve já um debate presidencial, foi muito importante, as pessoas assistem, elas veem os candidatos. Eu acho que o Brasil adquiriu essa característica, a eleição realmente se dá nas redes sociais, a disputa se dá nas redes sociais, e está tudo muito fragmentado. Pensa, por exemplo, a quantidade de debates entre candidatos que teve na cidade de São Paulo, que assim, completamente fora do padrão. Né? Assim, e isso tem a ver com o fato, mais uma vez, com o fato de que a comunicação no Brasil está completamente fragmentada e uma série de partes da comunicação política ocorrem nas redes sociais, daí o debate no Flow, o debate do UOL, né? Uma série de outros, mais os debates que, vamos dizer, seriam aqueles, vamos dizer, mais tradicionais, né? Como, por exemplo, o debate da Rede Globo em diversas cidades ontem. Né? Então, mudou um pouco a dinâmica. Né? Nessa mudança da dinâmica, o eleitor mudou no Brasil também a maneira como o eleitor consome política. Né? Então, eu acho assim, o tempo livre na TV e o que o candidato fala no tempo livre na TV hoje, eu acho que é uma coisa assim, completamente secundária. Não sei se o Oswaldo concorda. É muito mais importante o que sai de clipe, o que está circulando nas redes sociais, e tudo isso numa dimensão temporal muito curta. Né? Então, o que 30 segundos, 40 segundos, um pedaço de uma notícia, um pedaço de uma fala,
campanha foi toda feita muito em torno disso. Conclusão, conspirativismo, manipulação, fake news, crescem muito nesse... Eu não sei, eu nem chamaria isso de modelo de campanha. Isso não é um modelo de campanha, o que a gente tem no Brasil, né? É uma evolução ou involução da campanha baseada na maneira como o brasileiro se informa, né? Eu acho que é isso que a gente tem hoje. E claro que esse modelo acabou beneficiando o Pablo Marçal. E acabou beneficiando o Pablo Marçal por isso, porque ele já operava nesse modelo, né? Então, assim, não teve adaptação, né? Na verdade, em algum momento teve uma adaptação de que ele teve que operar um pouco menos no modelo, porque tinha uma série de coisas que a lei eleitoral proibia, né? Então, assim, o Pablo Marçal ele ganha nisso. Mas aí nós temos o segundo turno. E o segundo turno é muito diferente do primeiro, especialmente em relação com a questão da comunicação política. Os dois candidatos têm tempos iguais na TV, os dois candidatos falam na TV, os debates são mais assistidos. Então, essa é um pouco a dúvida que eu tenho em relação ao segundo turno. Nesse modelo de fragmentação radical, as regras que a gente tem para o segundo turno vão conseguir, vamos dizer, amenizar um pouco esse modelo de fragmentação radical da comunicação política e eleitoral, ou ele vai ser ele que vai prevalecer, né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. A gente tem que se preparar aí para 2026, é uma campanha que promete ser mais ou menos igual à campanha na cidade de São Paulo, espero estar errado, mas eu acho que o modelo que vai acabar prevalecendo em 2026 vai ser esse, muito debate, muita fragmentação, muita rede social, pouca televisão. Então, assim, o Brasil está precisando, de fato, repensar completamente campanhas eleitorais. Essa campanha eleitoral foi um desastre, né, na minha opinião, do ponto de vista da comunicação, da formação. E, assim, as regras que existem, assim, bacana a Carmen Lúcia fazer o discurso dela e falar para as pessoas não deixar o ódio prevalecer, mas a gente sabe que não vai ser isso que vai acontecer, né? O que vai acontecer vai ser que, independentemente da Carmen Lúcia, vai ter essa dinâmica, vai continuar, a não ser que a gente mude completamente a maneira como a gente vai regular campanhas eleitorais, que eu nem sei se é de fato possível, né? E olha que nós tivemos essa campanha toda praticamente sem Twitter, né? Twitter saiu do ar porque em algum momento do fim de agosto, né, se não me engano, né? E ainda não voltou, né? Então, uma das principais redes saiu, mas não fez diferença nenhuma. A campanha ficou no Instagram, no TikTok, num tanto de lugares, com todos esses elementos de desinformação e de manipulação, e isso, no final, está virando um modelo, né? Aliás, a Carmen Lúcia, eu estou lançando um livro aí, até estou marcando para em Belo Horizonte, que é a Conspiração Lava Jato, tem um capítulo sobre a Carmen Lúcia que nós levantamos. Ela é uma grande frasista, aí, cada frase dela dava manchete do Globo. Depois descobrimos, algum maldoso lá do Supremo me mandou um dado do Diário Oficial que ela contratou como assessor um sujeito que tinha um blog de frases de ocasião. Eita. Oswaldo, como é que você está vendo aí, já que falamos em Carmen Lúcia, aí, o Supremo ele teve um papel central em todo o desmonte institucional do país, aí, com Lava Jato. Até 2018 ele estava atuando, de repente ele se transforma em âncora da democracia, muito relevante agora. E daqui para frente, o que vai ser o Supremo? Esse poder do Supremo vai se desfazer um pouco? Como é que você está vendo o risco da democracia brasileira? Especialmente se vier aí um Senado mais reforçado ainda do ponto de vista conservador e com possibilidade até de impeachment de ministros. Bom, difícil dizer. Eu acho que só fazer uma observação que tem a ver com o Supremo, o Leonardo tem toda a razão, né? A gente precisa de regulamentação maior das campanhas eleitorais e do uso das redes sociais durante o período eleitoral. Isso é algo assim, porque senão a gente fica preso, né? Até só para, né? O Marçal ele estava tão presente nesse universo que eu conheci ele
Porque meu filho me mostrou uma postagem dele do TikTok no começo do ano. Eu não sabia nem quem era Pablo Marçal, porque eu não vivo muito nesse mundo, né? E meu filho, que é um pré-adolescente, me mostrou, falou, olha esse cara, que coisa estranha e tal. Enfim, e isso tem tudo a ver com o lucro das Big Techs. Então a gente fica amarrado, porque para elas é ótimo ter uma pessoa, uma figura como o Marçal, que mente, que fala bobagem, né? Porque isso gira a roda do clique, né? Isso gira a roda do dinheiro para elas. Então é uma armadilha que está trazendo grande prejuízo para a democracia, porque o Marçal sequestrou o debate. Todo dia, nos grandes veículos de comunicação, especialmente no rádio, né, que é o que eu consumo mais ainda, né, dos últimos eu consumi rádio, não se falava de proposta, não se falava de nada. É só o que o Marçal fez naquele dia, né, quem ele xingou, quem ele brigou, o que ele falou de absurdo. Então você não teve um debate totalmente, não se discutiu nada, o que foi bom para o Nunes, né, como o Leonardo lembrou. Isso foi bom para o Nunes em alguma medida, porque a prefeitura do Nunes era mal avaliada. Agora, você pega o início da estratégia dele de divulgação, foi quando eu conheci também, ele frequentava um grupo aí de gamers, e ele começou a contar daquelas mentiras de pescador mesmo, né? Do helicóptero. O primeiro vídeo que eu vi foi o do helicóptero. Não sei se helicóptero mesmo. Depois tem o vídeo de como que ele enfrentou um tubarão, deu um murro no nariz do tubarão. E depois, como que ele, com 2 dias de treinamento, ele fez aí 50 quilômetros e pererepa. E daí, o que aconteceu? Começou a divulgação, como se fosse um Barão de Munchausen aí. E daí começaram a aparecer vários humoristas caçoando da posição dele. Mas com tanto vigor que eu falei, ué, quem é que está bancando esses humoristas? Era o próprio Marçal. Daí ele faz um encontro de todos os humoristas e cada qual conta uma piada a respeito dele. E foi a partir daí que ele começa a ficar conhecido e junto ele vende o peixe lá de que é rico, conseguiu enriquecer rapidamente. Quem consegue enriquecer rapidamente consegue dar um murro no nariz de um tubarão aí também. Uhum. Então, digamos, as formas de embromação, porque ele pegou, se você pega o início dele, tem um vídeo famoso do Edir Macedo, que saiu no Jornal Nacional, ele ensinando a metodologia de conquistar fiéis aí, e doações para um jogo de futebol, para seguidor, para bispos dele lá. A escola do Pablo Marçal de envolvimento da população começa por aí. Aquela quadrilha que dá o golpe. Opa, acho aqui. Aquela quadrilha que dá o golpe, que ele tinha lá aos seus 18 anos, era uma quadrilha ligada à igreja. Então ele pega, digamos, toda aquela metodologia. Eu vi um depoimento de uma cliente, ex-cliente dele, dizendo que ele fazia, aí já de autoajuda, ele fazia os seguidores dos programas de autoajuda acordar de madrugada, fazer ginástica lá, porque isso era bom para a autoajuda. Ou seja, ele misturou o envolvimento do misticismo, o envolvimento da autoajuda, o envolvimento do enriquecimento fácil. Ou seja, é um craque, viu? É um craque da manipulação. Uhum. Mas a questão é por que isso aí, Paulo? Nós temos 2 questões, né? Quer dizer, primeiro é o seguinte, por que o eleitor brasileiro se sente tão atraído por isso? Porque, assim, você tem, na verdade, no Brasil, um eleitor que reclama muito do sistema político, que é muito satisfeito com o sistema político, mas, na verdade, esse eleitor traz para o sistema político talvez o que exista de pior na sociedade ou no campo da comunicação pública, né? Então, tem um cientista político argentino que diz o seguinte: os latino-americanos adoram protestar nas ruas contra os políticos que eles elegem nas urnas, né? Então, assim, o Pablo Marçal é um pouco isso. Acho que ele não vai virar prefeito de São Paulo, mas se ele virar prefeito de São Paulo, rapidamente vão ter fortes manifestações contra ele, forte rejeição. Mas por que o eleitor não acredita nas regras de um sistema eleitoral onde pode haver debate político de fato, né? Esse eu acho que é o grande leão brasileiro hoje, que a gente vai ver resultados aí muito desbaratados nessa eleição, ligados a essa nova forma de comunicação. Então, estamos
num momento complicado, porque o eleitor não gosta do sistema, critica o sistema, mas ele traz para o sistema alguma coisa que é pior que o sistema. Aliás, tem um quadro daquele humorista da Globo, como é que chama, gente? É um daqueles humoristas da Globo, lá que ele pega o candidato, e o candidato ele fez um pacto com o demônio. Então, ele usa o demônio em relação a Deus, o mesmo discurso antissistema da direita. Ele fala, não, Deus não resolveu nada aí, ué. Deus fez isso, fez aquilo, então o demônio aqui ele vai ajudar a fazer. Realmente, o antissistema levou a esse fenômeno aí de um avanço do crime organizado em todos os níveis aí, né? Bom, estamos chegando ao final, queria agradecer muito ao Leonardo, ao Oswaldo. Vamos aguardar agora esse domingo aí para o coração na mão para ver se o Brasil ainda tem chance de não cair na irracionalidade completa aí, né? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Nassif. Tchau. Obrigado, Oswaldo. Foi um prazer. Tchau, abraço.